Ora bem, sejam então aqui bem-vindos à transmissão aqui do jogo da final do Campeonato Nacional de Jaipur, segunda edição, pela primeira vez, a Jogos do Mundo a conseguir organizar o evento presencial, que decorreu então no âmbito do Lisboa Games Week, edição de 2022, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, e pôde contar com a presença dos 8 melhores jogadores de Jaipur a nível nacional, jogadores que tinham sido apurados no âmbito do torneio dinamizado pelo grupo maior da minha aldeia. E aqui na mesa vocês veem do vosso lado esquerdo a Silvia Lopes, jogador de Odivelas, e igualmente também de Odivelas é o Lésia Isaú do vosso lado direito, por isso esquerdo a Silvia e direito a Olésia. São no fundo interessante, estas duas jogadoras chegavam aqui à final depois de uma fase inicialmente de um torneio de eliminatória em 7 jogos. E depois chegaram então a esta fase, depois de então de terem vencido os respectivos grupos. No caso da Sílvia, num grupo, foi no fundo a primeira do grupo também, onde contou com, tendo enfrentado o Ricardo Silva, o António Paiva e o Bruno Lopes, enquanto que a Olésia, no seu grupo, venceu o Ricardo Araújo, o Luís Santos e o Daniel Alexandre. Neste caso, no fundo, tal como as regras de Jaipur, e no fundo quem conhece o jogo sabe precisamente como é que funciona, por isso os jogadores têm cartas de um lado e do outro, vão tentar vender mercadorias, e o mercado é composto por 5 cartas. Nós vemos aqui de facto a gestão do jogo, que normalmente jogado de forma física é um jogo rápido. Os jogadores têm no fundo de ser rápidos nas decisões em relação às cartas com as quais decidem ficar em relação ao mercado. Por isso, neste momento, vemos também da parte de cima as fichas que os jogadores, no fundo, vão adquirindo, e nomeadamente também os bónus de 3, 4 e 5, aliás, como foi o caso aqui da Olésia, que vendeu agora precisamente tecidos e acabou por conseguir receber os tokens respectivos, e os jogadores no fundo vão gerindo esse elemento. Claro que as mercadorias mais valiosas, a prata, o ouro, são no fundo e os diamantes são no fundo aqueles elementos que os jogadores mais querem, porque são aqueles que também irão dar logo muitos pontos de início. Neste primeiro jogo, e que estamos aqui a ver no fundo os jogadores a fazerem esta gestão, neste momento o mercado tem sobretudo tem a mercadoria menos interessante de venda, que está ali neste caso com 4 cartas. Neste caso, por exemplo, agora a Olésia vai precisamente buscar 3 delas. Conseguir vender muitas de uma só vez para ter bónus é um objetivo. Por exemplo, agora a Silvia decide ficar com camelos para ver se o mercado, abrindo o mercado um bocadinho para a Olésia. Não surgiram muitas mercadorias de valor interessante, ver o que é que a Olésia vai fazer. Atenção que os jogadores têm neste jogo um máximo de 7 cartas. Por exemplo, a Leis agora com mais 2 tem aqui a possibilidade depois de vender 5 e ter um bónus de 5, provavelmente é o que ela irá fazer já de seguida. Vamos ver o que é que a Sílvia, como é que ela irá responder. Ela tem ali muitos camelos. É interessante de facto as diferenças entre o jogo online, jogar já de forma online e jogar aqui. Uma delas, a mais importante, é a questão da contagem dos pontos, porque de facto online o jogador sabe exatamente quantos pontos tem e pode tentar usar isso como forma de gestão. Pode e usa de certeza esse elemento como forma de gestão do próprio jogo. Aqui os jogadores não têm essa possibilidade, então são obrigados no fundo a tentar fazer cálculos mais mentais, embora exista a possibilidade, e foi dada a possibilidade aos jogadores, de durante uma partida poderem ter pelo menos 2 oportunidades de consultar os seus tokens e terem uma noção mais ou menos aproximada da pontuação que têm. Isto pode ser um elemento importante também para o jogador cá está a poder controlar esse mesmo elemento. Vejo ali para o grid, interessante que os jogadores vão sobretudo, reparem como ainda não há muitos tokens vendidos, comprados aliás, por isso as jogadoras vão fazer mais ou menos uma gestão. A Silvia neste momento está a ver quantos tem, vai trocar 4 deles, em princípio, vamos ver o que é que ela vai fazer. Exatamente, cá está, a distribuir camelos para talvez a Olésia ir buscar, ver o que é que a Olésia decide fazer. Cá está, ela vai fazer os tais 5, vender os tais 5 e conseguir ter o bónus precisamente de venda de 5 mercadorias. É um elemento interessante também no jogo. E claro que aqui esta questão da gestão do mercado é muito importante, e atenção que há um pormenor curioso. Estávamos aqui perante as duas jogadoras com o maior número de jogos jogados de Jaipur no âmbito dos 8 participantes. No caso da Sílvia, um incrível número de mais de 1800 jogos de Jaipur, só de Jaipur, estamos só a falar de Jaipur, jogados nos últimos anos, e por isso é claramente os jogadores mais experientes a jogar este jogo de cartas. E a Olésia surgia como de facto a
segunda jogadora com o maior número de jogos também, com 576 jogos, embora aqui a percentagem de vitórias fosse um pouco superior para a Sílvia, 60%, ao contrário dos 51% da Olésia. Por isso, muito interessante esse elemento. Agora a Olésia ficou com os camelos, o mercado abriu com mercadorias muito apetecíveis, a Sílvia já não tem tantos camelos como tinha há pouco, vamos ver o que é que ela de facto vai fazer, provavelmente vai trocar algumas daquelas mercadorias para poder ficar com a prata e com os diamantes, provavelmente. Está a fazer aqui algumas contas, é muito importante fazer isso. Reparem como, de facto, tirando o ouro, mais ou menos todas as mercadorias estão ainda ali muito, muito presentes. Ver então o que é que a Sílvia vai fazer. E vai também trocar aquela para poder ficar com as 5. Cá está. Por isso, para quem não conhece esta questão da troca, por isso os jogadores têm de, no seu turno, ou vender ou comprar, ou adquirir mercadorias, cartas do centro da mesa, e poderão fazê-lo tirando uma carta aleatoriamente, poderão trocar cartas e poderão, ou então, pegar em todos os camelos que existem no mercado. Isto é importante porque os jogadores têm um limite de 7 cartas na mão e por isso têm de gerir esse limite de forma a poderem tentar ficar com as cartas mais valiosas para poderem, no fundo, obter maior número de pontos, sendo que se conseguirem vender 3 ou mais cartas, no fundo, descartarem 3 ou mais cartas de uma determinada mercadoria, ganham também um bónus, que nunca se sabe exatamente qual é que é. Os bónus têm valores diferenciados, e por isso causa sempre também ali um bocadinho de algum suspense no jogo, ver no final, quando os jogadores vão contabilizar os pontos, saberem exatamente quantos pontos têm. Sílvia voltou agora a vender, de repente conseguiu vender as últimas, cá está, tirou um bónus, por isso vendeu a prata, toda a prata foi adquirida pela Sílvia agora, já não há. Atenção que o jogo é disputado ao final de uma partida, quando já só houver 3 mercadorias, por isso no fundo são 6, e quando já não houver, só houver tokens de 3 de mercadorias, o jogo é disputado no final, e por isso os jogadores também podem ter esse elemento em conta para poderem apressar o fim da partida ou fazer com que o jogo se prolongue um pouco mais. Por isso é um jogo extremamente ativo neste aspecto, é um incrível jogo para 2 jogadores, e de facto agradecemos bastante à Asmodee e à Space Cowboys por nos terem apoiado, aliás, já desde o ano passado, em 2021, aliás, e agora em 2022, com a possibilidade de realizar então um evento presencial. As jogadoras continuam, no fundo, a fazer os seus cálculos. Temos ali um mercado, sobretudo, com camelos, 4 camelos e um elemento verde. Depois, é também, normalmente, em termos de estratégia de jogo, muito comum acontecer isto, ou seja, como se vê agora, vendas individuais. Atenção que só determinadas mercadorias que vocês veem do vosso lado direito é que podem ser vendidas individualmente. As mercadorias do lado esquerdo, as mais valiosas, a prata, o ouro e os diamantes, só podem ser vendidos no mínimo 2 peças, ou seja, é sempre preciso descartar pelo menos 2 cartas para isso, e por isso os jogadores muitas vezes, de forma a poderem, como por exemplo o mercado neste momento não é muito apetecível, e os jogadores de certeza estão à procura de ter mais cartas. Por exemplo, agora saiu uma carta muito importante para a Sílvia, que foi o ouro, mais um ouro agora, e provavelmente vai surgir naturalmente para o Olésia que vai buscá-lo, mais uma carta que não é muito relevante. A Sílvia rapidamente vende o ouro para conseguir ter mais 10 pontos, cada peça final ali de ouro vale 5 pontos cada uma. Também, por isso 10 pontos muito importantes na contabilização final. Reparem que já só há 4 mercadorias e agora a Olésia vendeu a última, então ficamos com as 3 mercadorias. Neste momento as jogadoras contam os valores, no fundo a Olésia ficou com os 5 pontos dos camelos e neste caso temos ali praticamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85 pontos para a Sílvia, enquanto que a Olésia ficou 10, 20, 30, 40, 50, 60 pontos, se não estamos em erro, 60 pontos, por isso uma vitória clara aqui da Sílvia. Normalmente entre 70 e 80 é o valor que poderá ser expectável para se vencer uma partida de Jaipur, por isso aqui a Sílvia conseguiu 80, e de facto valores acima de 80 já significa uma vitória muito expressiva. Por isso aqui neste primeiro jogo, de facto, a vitória da Sílvia, recebeu então ali o disco do Marajá, e claro que se agora vem um segundo jogo, por isso nesta segunda partida, se for a Sílvia a vencer, ela no fundo é campeã. Se for a Olésia, teremos então um terceiro jogo. Neste caso ali muito interessante, a Olésia foi logo buscar um ouro e um diamante, por isso estamos já aqui na segunda partida. É importante salientar que o mercado inicia-se sempre com 3 camelos e 2 cartas aleatórias retiradas do baralho.
Aqui temos mais uma venda de uma mercadoria. Reparem, isto é muito comum, enfim, num jogo já mais profissional de Jaipur, o mercado muitas vezes estar atafolhado, digamos assim, de camelos e os jogadores gerirem a questão da aquisição dos camelos de uma só vez. Cá está, vejam como ali as cartas de ouro são logo muito requeridas. A Laser decide buscar apenas um camelo e liberta ali o mercado para... liberta ali o mercado e a Silva vai buscar mais 3, volta a entregar camelos, cá está, o que não é muito aconselhável, muito interessante esta jogada. Reparem como já foram gastos ali alguns tokens de tecidos e claro que aqui neste momento nada ali interessa ao Laser em princípio, mas se ela for buscar camelos é obrigada a buscar todos e ao buscar todos abre o mercado para a jogadora adversária, por isso muito interessante esta gestão, ver o que é que cá está. O Laser não quer fazer isso, vende apenas as especiarias. A Silva faz a mesma coisa, vende também 2 cartas apenas e agora a Olésia decide buscar, já não tem provavelmente hipótese, e abriu ali, cá está mais uma carta para a Silvia. A Silva vai acumulando, a Olésia naturalmente vai buscar aquela carta também. Agora temos ali 3 tecidos, mas enfim, não sei se será o mais indicado ver o que é que a Silvia vai querer fazer nesta situação. Só vai buscar uma, muito bem, só vai buscar uma, interessante. Abriu, temos agora ali dois camelos. Ver o que é que as jogadoras de facto fazem. É um jogo de facto, um jogo apaixonante. Muito bem, a Olésia ali continua. Também vai buscar um outro, mais uma mercadoria. Atenção, os jogadores, claro, naturalmente ainda ir controlando o número de cartas, e aqui, ao contrário do que acontece digitalmente, que esse aspecto é controlado imediatamente pelo próprio jogo, aqui os jogadores têm de olhar, observar-se, naturalmente, e verem o número de tokens que têm. A Leia agora conseguiu vender duas cartas, recebeu os tokens respectivos. A Silva conseguiu mais 3 e um bónus de 3, naturalmente. A Olésia vai agora ver se finalmente liberta o mercado, ou aliás, se faz com que o mercado vá todo para a Silva, e é o que ela faz. E vamos ver agora o que é que o mercado traz. Temos ali uma prata, interessante. Mas não são grandes mercadorias. Aqui a Olésia acabou por não ter ali muita sorte num mercado que não foi assim tão interessante quanto isso. Neste momento ela provavelmente vai trocar cartas. Atenção, quando é efetuada a troca, pode-se usar de camelos e mercadorias para trocar, claro, sempre por novas cartas diferentes e sempre respeitando o máximo de cartas possível. Os camelos têm sempre de ficar na mesa, numa pilha única, para se saber se o jogador pelo menos tem ou não tem. Não é necessário saber se quantos tem, mas saber se tem ou não tem. Mais 2 peças vendidas pela Silvia também. E mais uma carta que foi libertada para a Silvia, um ouro muito importante. Vamos ver o que é que aí vem. O camelo, muito interessante também. Vamos ver. Aqui parece-nos até agora, daquilo que estamos a ver, que a abertura do mercado tem sido mais favorável à Silvia, do ponto de vista de jogo. Cá está, a Silvia agora vai buscar aquelas 3 cartas, poderá depois vendê-las e ter o bónus de 3 também. Claro que o bónus mais é possível, o bónus de 5. Conseguir vender de uma só vez 5 cartas, pode ter até 8, 9 ou 10 pontos de bónus. A Olésia agora é a vez da Olésia. Reparem, nas mercadorias só apenas a prata é que já não está disponível. Um momento aqui de alguma concentração. Claro que aqui, segundo jogo, a Olésia tem de vencer este jogo para poder lutar por um terceiro jogo. É sempre a melhor de 3, um jogo já puro, o que também confere ao jogo de facto, e faz todo o sentido num jogo desta natureza, o que confere de facto ao jogo um encanto especial. A Olésia vende então a prata. A Silva vai buscar abrir novamente o mercado, ver o que é que aí vem também. Claro que o que aí vem, naturalmente,
tem de corresponder e corresponde de certa forma aos tokens que vocês veem em cima. Neste momento, por exemplo, o mercado tem ali 5 cartas, sobretudo as mercadorias que estão disponíveis, e atenção que normalmente há sempre uma carta a mais de todas as mercadorias, por isso neste momento temos ali uma prata, apesar de já não haver prata disponível, e este é um elemento interessante. Aliás, podem também ver no nosso canal uma entrevista que tivemos com o autor do jogo, com o Sebastian Puchot, e ele explicou de facto que este foi um dos elementos que foi desenvolvido depois, já perto do final na parte do desenho do jogo, e que conferiu ali ao jogo uma maior dúvida, porque os jogadores, claro que acrescentando uma carta de cada mercadoria, há mais 6 cartas que poderão não servir para nada do ponto de vista depois de jogo, e isso acaba por ser também muito, muito interessante. Grande venda agora da Sílvia, vai buscar aquelas mercadorias quase todas, mais um bónus também, pensamos, não temos se foi de 4 ou de 5, mas vou buscar mais um bónus, muito interessante agora. Ali é uma 5 cartas, exatamente 5 cartas vendidas pela Sílvia, foi um bónus de 5. De facto, complicado para o Lenzi. O Lenzi só consegue 4, também vai vender 4 cartas e tem o bónus de 4, precisamente igualmente. Consegue juntar. E neste momento faltam-nos apenas, temos 5 mercadorias ainda em jogo. Vamos ver. Agora o Laser está a ponderar o que é que vai fazer. Também. Ok, ela decidiu buscar 2 cartas, entrega 2 camelos. A Sílvia voltou a vender algo. Também mais duas cartas vendidas. E falta apenas mais uma mercadoria a ser vendida, por isso estamos muito perto do final deste jogo. A Sílvia vai novamente abrir o mercado, são colocadas 3 novas cartas. O Lenza já não tem cartas na mão. E a Sílvia vai buscar a carta Diamantes. O Lenza não pode fazer nada porque não pode vender apenas uma única carta. E agora a Sílvia vai então vender os últimos 2 diamantes, ficam só 3 peças e os jogadores vão então contar os pontos. Aqui temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, parece-nos ser ali 80 pontos. Aquele ponto ali não conta, se não estamos em erro. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, se não estamos em erro, ou perto de 70 pontos. Mas em todo caso volta a ser a vitória da Sílvia. A Sílvia Lopes então, a nova campeã nacional de Jaipur, a suceder então a David Ventura, de 2022, numa edição finalmente presencial, com o grande apoio então das modelos do Space Cowboys e naturalmente também neste evento da EPAL e da Frutorra. Muitos parabéns então à vencedora e esperemos então, cá estaremos no próximo ano para mais uma edição deste Campeonato Nacional. Até à próxima.